Fala galera, professor Felipe, Biologia, e hoje vamos dar uma olhadinha sobre o funcionamento e o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos das folhas. Muito bem, antes de mais nada, os estômatos são estruturas multicelulares formadas por principalmente duas células que coordenam a abertura e o fechamento de um poro. Quando essas duas células abrem esse poro, gases podem sair ou entrar da folha. E quando essas duas células fecham esse poro, obviamente os gases não podem passar por ele. É importante dizer que os estômatos são estruturas que ficam na epiderme das folhas. E como a gente deve lembrar, a epiderme da folha não apresenta capacidade fotossintética. Exatamente, as células da epiderme da folha não têm clorofila. Porém, os estômatos nas folhas, mais precisamente as células guarda dos estômatos, são células clorofiladas. Nós podemos dizer então que as células guarda dos estômatos são as únicas células clorofiladas fotossintéticas presentes na epiderme de uma folha. Ok? Então, olhando aqui, a estrutura de um estômato se resume a isso, a essas duas células guarda, que são essas duas células que eu estou dizendo, que limitam esse poro. E esse poro também tem um nome, ele é chamado de ostíolo. Ok? Então, células guarda, ostíolo, que é o poro. E ao redor das células guarda, eu fiz aqui inclusive em preto para mostrar que não tem clorofila e que realmente só as células guarda têm clorofila. Existem células que comandam o comportamento das células guarda. São as chamadas células companheiras. Alguns biólogos chamam também de células anexas. E tá certo, porque são células adjacentes, células que ficam ao lado das células guarda, realizando funções que regulam o funcionamento das células guarda. E que regulação é essa? Bom, para o ostíolo, para esse poro ser aberto, então, como eu disse, as células guarda têm que se comportar de alguma maneira para que haja essa abertura desse buraquinho. E foi descoberto então que essa abertura ocorre quando as células guarda estão túrgidas. A palavra túrgida significa o quê? Significa inchadas, inchadas do quê? De água. Então, quando as células guarda ganham água, ou seja, ganham água por osmose, obviamente, dessas células companheiras, elas acabam ficando tão cheias de água, tão turjas, que elas começam a se pressionar. Vocês estão vendo aqui que existe um ponto de contato aqui em cima e um ponto de contato aqui embaixo. Imagina minhas duas mãos aqui fazendo esses dois pontos de contato. Quando elas começam a encher de água, elas começam a se pressionar uma a outra e elas vão se forçando até que o poro aqui no meio se abre. Então nós dizemos que o ostíolo abre-se quando as células guarda estão túrgidas, cheias de água. E essa água, como eu falei, vem por osmose das células companheiras, exatamente, que lançam água aqui para dentro das células guarda e as células guardas vão inchando. Caso, por uma diferença de pressão osmótica, as células guarda comecem a perder água, ou seja, começam a perder água para as células companheiras, as células companheiras também têm capacidade de sugar de volta a água das células guarda, então as células guarda começarão a murchar. E quando elas vão murchando, elas vão fechando o ostíolo. Como eu escrevi aqui, o ostíolo fecha-se quando as células guarda estão murchas. Então o comportamento das células guarda é totalmente dependente da entrada ou saída de água. Se entra água, elas incham e abre o ostíolo. Se sai água, elas murcham e o ostíolo se fecha. Ok, galera? Por hoje é só então. Até a próxima. Tchau.